Gente, eu entrei no programa, o Jefferson, eu entrei dia 6 de novembro. Eu sou da turma 18, né? Perfeito. 6 de novembro. No dia 26, eu apliquei o primeiro simulado que você recomendou, que você deu toda aquela orientação e tal. E um pouquinho antes do dia 6, eu tinha feito a prova, tô olhando pra colinha aqui, ó, tinha feito 1h30, 15 quilômetros. Gente, mesmo tempo, mesmo percurso, isso é bacana falar, né? Porque Sim. mudou para o percurso plano, não, mesmo percurso, a mesma altimetria, tudo. Caí para 1h23. E eu lembro que eu tava bravo ainda, porque eu falei, pô, eu poderia ter dado mais. Você mandou um áudio para mim, Márcio, você tá louco, cara? Você diminuiu 7 num pace já muito forte e tal. Eu lembro disso que você comentou. Fiquei muito contente, óbvio. Você lembra como que você me conheceu? Lembro. O Anderson, que é amigo meu de longa data, era vizinho nosso aqui, ele começou a falar para mim, quando ele viu que eu entrei na onda de corrida, ele, ó, começa a seguir esse cara aqui, que esse cara fala muita coisa coerente. Ele é da área da saúde e tal, então ele falou assim, ó, esse cara fala as coisas muito certinha. E aí eu comecei a te ouvir, eu sempre fui ressabiado com coisa online, pô, quem que, né? Eu sou old school, né, cara? Então, olho no olho, né? Ver a pessoa e tal. E aí eu via realmente que você passava aquilo lá com muita confiança e tal. E o universo conspirou a favor, né? Um Claro. dia maravilhoso que você fez uma aula, eu não sei qual que é o nome que você dá, me peço perdão, mas foi uma aula gratuita, né, para poder convidar o pessoal para a turma, né? Para a última turma do ano, se eu não me engano. Eu tinha um compromisso no dia, tinha aula de arte marcial no dia, essa aula foi adiada para o dia seguinte. Eu falei, opa, vou conseguir ver a aula do professor lá, vamos ver. E aí eu percebi que realmente era para mim ali. E graças a Deus tá aí, uma Cara, famosa união é, aí. Eu corro há muitos anos, sério mesmo, corro muitos anos. Mas eu não chegava a 5 km. Este ano que eu comecei a levar a sério, olhar em relógio, ver batimento, sabe, ficar atento com essas questões, porque eu falei, caramba, já não sou nenhum jovenzinho, tem que ficar atento com a saúde e tudo mais. Então, assim, há muitos anos, mais de 15, 20 anos que eu corro, sempre o mesmo percurso aqui no bairro, e que não batia 4,5 km no máximo. Então, eu terminava esse percurso com a língua para fora, né, cara? Mas com a língua para fora. Imagina, eu acordava de manhã, tomava meu café com leite e ia correr. Era isso. Café com leite só. Não é café da manhã. Café com leite e ia correr. Era o tempo que eu tinha. E às vezes nem levava água. Então, este ano eu voltei a correr um pouquinho mais de disciplina, mas aí eu percebi, falei, não, opa, calma aí, tem alguma coisa aí, eu preciso procurar orientação. Ficou claro para mim, assim, né? Eu preciso procurar orientação. E aqui estamos nós, né? A minha maior preocupação, se é que eu posso falar desse jeito, foi assim, será que eu vou conseguir comer decente de manhã, pela manhã? Porque, cara, eu fui condicionado a minha vida inteira, porque eu sempre estudei cedo e tudo mais, desde os meus, né, 13, 14 anos, era o primeiro horário do dia. Então era café com leite, cara. Então eu me acostumei com isso. Então eu não comia nada. Eu não tinha hábito de comer um pão, uma banana, nada de manhã. Nunca, nunca. Era a coisa mais rara. Quando alguém me via comendo, eu falei assim, tá tudo bem aí, né, cara? Você tem ideia. E aí a gente vê o quanto que quem não conhece a gente vai achar, pô, sei lá, é combinado essa história, mas não é. A ideia é a força de vontade. Quando eu vi assim, eu falei, caramba, eu tenho que comer. Então eu tive que colocar isso como rotina. A palavra que eu estava tentando lembrar é essa. Eu tive que criar a rotina. Eu falei, não, se eu tenho que me alimentar bem para estar tal horário lá alimentado, então eu vou acordar 4 horas da manhã, se for o caso, para ir comer devagarinho, mas eu vou ter que comer. Eu vou ter que me virar. Mas da prova, não, assim, sabe, de passar mal de estômago, intestino, né, cara? Porque para desandar é 2 palitos, né? Hoje, olhando para trás, eu falo, cara, como que nunca me desandou com leite, né, de manhã? exato. Não sei te dizer, cara. Ah, cara, eu achava, assim, em poucas palavras, eu achava que tinha que ter todo aquele respaldo que uma equipe olímpica teria, um profissional de elite, né? Claro que os caras são diferenciados, os caras têm o treinamento de intestino, não é só treinamento muscular, pulmonar, não, né? A gente sabe disso, tem muita coisa por trás, né? Mas eu achava que tinha que ser assim, né? Eu não. Sem brincadeira. Talvez por falta de perguntar, né? Porque a curiosidade faz a gente ter algumas descobertas, né? Então pode ter sido uma falha minha de não ter perguntado tanto, mas na minha cabeça passava isso. Meu, esses caras são muito bons, porque, poxa. Ou então eu até pensava, não, eu tenho que morrer e nascer de novo na África, né, cara? Porque aí eu vou nascer corredor. Brincadeira agora, mas para descontrair, porque Sim. realmente é uma coisa que passa na nossa cabeça, né? Só de ver os conteúdos, eu falei, pô, o cara tem noção. Quando eu tive contato com aquela aula
experimental, vamos chamar assim, né? Aquela degustação, né? Eu senti, falei, poxa, tá acessível para o meu bolso no momento. Eu consigo fazer isso porque é um investimento. Pô, a gente gasta no tênis, às vezes, muito mais do que a gente gastou, investiu no negócio. E hoje eu vejo que, tipo, valeu a pena. Tá valendo a pena, né? Não é só depois de 30 dias. É difícil, assim, dizer sem passar um pouquinho do que é a minha pessoa. Eu sou um cara que eu gosto muito de sentir as pessoas. E o pessoal acha que sentir é só estar um do lado do outro, né? Aquele negócio de... E não, a gente, pelo menos, eu gosto de dar umas pesquisadas em algumas coisas. E apesar de eu não lidar com a saúde humana, mas eu lido com animais, né? Eu trabalho com aquarismo, com peixes. E a gente sabe da importância de uma suplementação na água, de uma, sabe, sem cair no lado do meu trabalho, a gente entende o quanto que esses organismos precisam. E é muito, em coisas, gente, que é muito parecido com o ser humano, a necessidade. É muito. Se você falhar com uma coisa, é o tripé da ruim da outra, entendeu? E aí, conforme você ia falando, a gente percebia que era uma consistência das coisas. Então, eu tô na minha bancadinha no meu quarto, eu tenho pequenas anotaçõezinhas que eu fui fazendo aqui assim do seu material. E enquanto você estava dando essa aula, eu pesquisando do outro lado, eu falei, caramba, isso bate com isso, que bate com aquilo, que bate com aquilo. E eu vi resultados de dicas dele. Se eu não me engano, alunos que já eram seus alunos entrando e fazendo comentários. Gente, se vocês quiserem, me chamem em particular, entra no meu perfil, vocês vão ver que eu não sou deles, eu não sou do time deles, eu não sou pago para isso nem nada. E os resultados que eu tive. Então você via assim, você sentia o negócio. Isso foi, claro, deixando o negócio mais sólido. Claro, uma coisa que hoje em dia a gente está cada vez mais raro, né? Da gente conseguir sentir confiança nas outras. E não é só estar no online. Você pode ser enganado indo numa padaria na esquina da sua casa, né? Exato. É claro que eu sou de uma geração ainda do físico e tudo mais, mas pegando essa transição para online. Então, assim, quando você comentou, ó, se não tiver o resultado, tal, poxa, né? A gente faz até reembolso, você provar que eu não consigo, sei o que lá. Isso passa uma certa confiança, vamos falar assim, também para quem de repente não conseguiu fazer essa pesquisa rápida que eu fiz na ocasião, com quem não tinha esse contato com essas questões de suplementação dos animais ali que eu comentei com você e tudo mais. Então ali eu pensei, caramba, eu passei alguns perrengues, como eu disse, né, da perna pesada, a questão da meia maratona que eu poderia ter feito bem melhor e tudo mais. Falei, pô, que custa? É um investimento. Eu tenho provas daqui a um mês. Se eu perceber que a técnica que ele tá dando não tá dando certo, eu vou chamar ele de particular e falar, meu, não tá funcionando, tem alguma coisa errada. Então eu fui nessa. Então, de vez em quando, a gente tem que dar essas chances, vamos falar assim também, né? Quais são, Márcio, os 5 erros ou próximo de 5 erros que você identificou que você cometia após você entrar para o programa Melhor KM? Não necessariamente nessa ordem, mas eu falo uma coisa com certeza. Ingestão de alimentos errados é um deles. O treinar de jejum. Hoje eu sei que apesar de que existem algumas exceções, né? Eu treino leve, curto e tal, mas hoje eu vejo que poxa, o jejum não é só do dia, né? Do dia anterior também, né? Então eu estou colocando o jejum como isso, né? O que a gente falou muito aqui, não me hidratar adequadamente. Eu achava que beber um copo de água antes, e quando eu voltasse a beber um copo de água, depois de um treino de 4 km, 5 km, estava ótimo, estava bom, né? E olha que eu gosto de correr no calor. Então, quando tava sol, eu não levava garrafinha, mas nem a pau, cara. Então, imagina como... Eu nem consigo lembrar como que eu chegava, cara. Porque faz... Nossa senhora, não dá nem pra imaginar. Uma coisa que você comentou também, não ter uma alimentação adequada para depois da prova, seja qual for ela. Não me alimentar depois, a recuperação era péssima. Logo depois, era aquela sensação gostosa, que a gente sabe todos os hormônios que são gerados. Mas no primeiro cliente que eu ia atender no dia, meu Deus, parecia que eu tinha corrido uma maratona. E era só 4 quilômetros, né? Então, é importante deixar isso claro. E eu acho que uma coisa está ligada à outra, mas faz sentido, eu não posso deixar de relatar isso, né? Não ter um mínimo de planejamento de treino. Achar que é só calçar o tênis e correr, né? Gente, claro, como a gente chama aqui em São Paulo, né? Fazer um Cooper, tal, beleza, dar um rolezinho, tá bom. Mas para quem quer ter uma frequência, não ter um mínimo de planejamento, tá atrelado a esses outros, né? Que a gente falou, mas é importante levar, se programar. Né? Poxa, se eu vou correr, então calma aí. Se eu não vou correr de chinelo, então por que eu também não tenho que me atentar a fazer alguma coisa? Se programar. Eu acho que eu não me programava, cara. Simplesmente eu acordava de manhã,
Ah, vou correr. Pronto. Era assim. Nem mentalmente, que a gente tá falando que é muito importante, eu tinha de um dia antes nem nada. Eu só acordava e falava, vou correr, né? Então, hoje, olhando para trás, eu falo que fez diferença.